Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna. Hoje nós iremos conversar a respeito das primeiras civilizações, né? O início da humanidade vem na pré-história, mas logo com o advento da escrita, o homem ele começa a se organizar em cidades e dessas cidades surgiram as primeiras civilizações. E o local onde surgiram as primeiras civilizações é a famosa crescente fértil, uma linha imaginária que forma a Lua no formato crescente, que vai englobar a Mesopotâmia, onde tem o rio Tigre e Eufrates, o rio Jordão e a foz do rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Então hoje nós vamos conversar a respeito das primeiras civilizações, falar sobre os famosos babilônicos, os assírios, com toda a sua violência, sua arte bélica, né? Alguns povos que são citados na Bíblia. Então vamos lá, venham comigo, vamos estudar os principais povos e as principais características da Mesopotâmia. Ok, pessoal? Então, Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que nós podemos chamar de terra entre rios, terra alagadas. Por que entre rios? Porque ela está composta por dois grandes rios aí, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, rios perenes que existem até hoje e que, quando você vai estudar geografia, você observa que eles são disputados, suas águas são disputadas por vários países, principalmente o Iraque. Então é uma região que fica lá na Ásia Ocidental, onde surgiram as mais antigas civilizações, ok? Atualmente é o Iraque. Quem gosta de estudar a atualidade, bate bastante nessa tecla do Iraque, uma região com bastante disputas devido ao seu petróleo e vários países disputam ele devido a esses interesses econômicos, ok? Desde que surgiram a escrita e os homens perceberam a necessidade de ter aí a agricultura para deixar e abandonar aquela sua vida nômade, surgiram as primeiras cidades e essas primeiras cidades elas necessitavam de uma coisa fundamental: água. É por isso que nós vamos chamar esses povos da Mesopotâmia de povos hidráulicos, porque assim como vieram as primeiras cidades, que foi uma consequência da agricultura, vieram também as primeiras barragens, os primeiros açudes, os primeiros diques, os primeiros canais. Essas obras hidráulicas que fazem com que você aproveite a água da época da enchente e não deixe faltar água na época da seca. Então, esses primeiros povos, nós chamamos eles também de povos hidráulicos. Então, há mais de 5, 4 mil anos atrás, eles já começavam a fazer essas obras e a montar essas primeiras cidades, ok? Grupamentos humanos se fixaram às margens dos dois rios mais importantes daquela região, o rio Tigre e o rio Eufrates. Com o tempo implantaram um organizado sistema de barragens para o quê? Para aproveitar a água melhor na época da seca e também na época da cheia, evitar as enchentes que naquele período eram muito fortes. Ok? Observe nesse mapa, pessoal, nós temos aqui as principais cidades. Já era. É um bagacinho da pastilha, você acredita? Mas você corta isso aí. Observe nessa imagem, pessoal, o nome das primeiras cidades que surgiram aqui no mundo. Nós temos notícias: a cidade de Nínive, Açu, Nipu, Lagash. É peculiar, pessoal, porque foi a cidade onde, de acordo com a narrativa do Antigo Testamento, da Bíblia, foi a cidade onde nasceu Abraão, o primeiro patriarca dos hebreus, um povo que tem uma história riquíssima, que até hoje tem muitas características e peculiaridades. Então essas são as primeiras cidades registradas no mundo, cidades que se encontravam na Mesopotâmia. Observe o rio Eufrates e o rio Tigre aqui, pertinho de onde hoje é conhecido como o Golfo Pérsico. A religião deles, lá na região da Mesopotâmia. Quero deixar logo claro que a religião existem dois tipos: politeístas e monoteístas. Politeístas são os povos que acreditam em vários deuses. Polis, que significa vários, é uma expressão latim que significa vários. E a religião que acredita em apenas uma divindade é o monoteísmo. Observe, pessoal, a respeito disso tem que se ligar que monoteísmo, nós só iremos conversar a respeito dele a partir dos hebreus. Foram os hebreus que trouxeram na história do mundo a noção do monoteísmo.
monoteísmo, ou seja, adoração somente a um Deus. Então, todos os povos antes dos hebreus que a gente falar e muitos outros após os hebreus, eles serão politeístas. Eles acreditavam em várias divindades. A prática religiosa deles era politeístas, ok? Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares. Alguns tinham um deus, outros tinham outro deus completamente diferente. Eu gosto de relacionar isso à questão dos padroeiros que existem atualmente. Observe que uma cidade pode ter um padroeiro, Santa Luzia, São João Batista, outra cidade vai ter um outro padroeiro. Então, basicamente, dá para a gente fazer esse paralelo. Naquele período, cada cidade tinha suas divindades próprias. E aí elas tinham as suas atribuições. Um era o deus da colheita, outro era o deus das bebidas, outro era o deus do amor, outro era o deus da febre. Nesse slide aqui, vocês estão vendo um exemplo de Pazuzu, era um demônio assírio que representava a febre. Então, se você tivesse com febre, naquele período eles iriam acreditar que você estava possuído pelo Pazuzu, que era o demônio assírio da febre, ok? Na política, dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, nós vamos destacar esses aqui, que serão os abordados na aula de hoje. Primeiro, os sumérios, né? Depois os acários, os famosos babilônicos, os caldeus e, por último, os assírios. Pessoal, observe que cada um deles vai ter uma informação principal. O Enem, ele gosta muito de pegar no âmago daquele povo, no que tem de principal, no que tem de mais marcante na história de cada um deles. Então, dos sumérios já vou destacar, nós temos a invenção da escrita cuneiforme, os acários, o primeiro império unificado da história do mundo, os babilônicos com suas obras, com Nabucodonosor, né? Os assírios com a sua violência, porque eles tiveram o primeiro exército organizado da história. O primeiro povo que se importou em ter um exército profissional para guerrear, que treinaram, foram os assírios. Então, entenda a região da Mesopotâmia como se fosse um barril de pólvora, onde existem vários povos e todos estão brigando entre si para disputar aquela região, devido a ela ser uma região fértil. Observe que ali é uma região desértica, até hoje é uma região desértica, mas no meio do deserto tem dois rios perenes, dois rios que passam o ano todo fornecendo água. Então, era muito importante ter o domínio daquela região, ok? Ó, aqui nessa imagem nós estamos vendo aqui os assírios ficavam na parte norte, os caldeus na parte sul, e no centro da Mesopotâmia, os babilônios, com a cidade mais importante daquele período, que foi a Babilônia. Foi daqui que saíram, região sul da Mesopotâmia, saíram os hebreus, que vão migrar em um processo migratório até a Terra Prometida, onde hoje está localizada Jerusalém, né? Mas depois nós vamos conversar a respeito sobre eles. Vamos ver que eles também deram uma voltinha aqui pelo Egito, mas isso é assunto para uma outra aula. Agora vamos abordar os povos da Mesopotâmia propriamente dito. Primeiro deles, os sumérios, né? Voltando para cá, nós vamos ver que os sumérios ficavam na região sul da Mesopotâmia, pertinho do Golfo Pérsico. Foi a primeira civilização da Mesopotâmia. Agora, observe, eles eram uma civilização, só que eles eram formados por um conjunto de cidades-estados. A noção de cidade-estado é uma cidade que tem independência religiosa, política e financeira. Ela não depende das outras para sobreviver, para se manter. Então, os sumérios eram um conjunto de cidades. Eles tinham características próprias, mas essas cidades não dependiam uma das outras para existir. Formaram a primeira civilização, mas era uma civilização meio desunida, onde cada cidade respondia por si mesma. As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica. Não existia propriedade privada da terra naquele período. Por quê? Porque tudo era do Estado. Tudo era do governo. O governo que controlava as terras e determinava onde você iria plantar, a época da plantação, a época da colheita. Tudo era determinado pelos líderes da cidade. Líderes esses que eram chamados de patese. Então, cada cidade-estado suméria, nós temos exemplo Nippur, Uruk, Lagash, todas elas tinham o seu patese, o seu rei, podemos dizer assim, e eles que
era o responsável pela divisão da propriedade naquele período. Os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento. Então, a forma de escrita mais antiga que nós temos noção hoje é a famosa escrita cuneiforme. Tem esse apelido cuneiforme porque ela era feita com galhos em pedaços de argila e esses objetos, esses traços tinham forma de cunha, uma forma de cunha e formavam mais de 500 símbolos e formava todo o alfabeto sumeriano ou da escrita cuneiforme. Então era uma escrita muito complicada, uma escrita muito difícil. Somente as pessoas mais poderosas tinham o direito de aprender a escrita naquele período. Lembrando que a escrita surgiu por necessidades basicamente comerciais. Você precisa registrar o seu patrimônio, você precisa registrar a quem você compra, a quem você vende. Então tudo isso necessitava de uma maneira de registrar e aí nós vamos ter o surgimento da escrita há muitos anos atrás. Aqui nós temos um exemplo da escrita cuneiforme, né? Observe os traços em forma de cunha, esse tracinho aqui. Não existia papel naquele período, não na região mesopotâmica, e eles usavam pedaços de argila para fazer as anotações deles. Então era muito complicado, existia mais de 500 tipos de símbolos, né? Simbologia muito complicada e pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa forma de escrita, a escrita cuneiforme. Então, se vocês me perguntarem, professor Bruno, qual é a principal característica mais marcante dos sumérios? É a invenção da escrita cuneiforme. O surgimento da escrita cuneiforme é o que nós temos de mais marcante para falar dos sumérios. Ok? E aí nós vamos ter os acádios, pessoal. Os acádios têm uma história muito parecida com os sumérios. Todos ali estão na mesma região, na região da Mesopotâmia. Eles vão surgir um pouquinho depois, por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Só que, olha só, Sargão I, ele teve uma ideia genial. Ele percebeu que os sumérios eram formados, era uma união de várias cidades-estados. E o que foi que ele fez? Ele conquistou todas as cidades-estados, que eram lideradas por pateses, cada uma tinha um, e ele resolveu ser o patese de todas. Ele resolveu ser o imperador, ele resolveu ser o líder de todas elas. Então, nos acádios nós vamos ter o primeiro estado centralizado lá da Mesopotâmia. Em vez de cidades serem autônomas, terem suas próprias características, seus próprios líderes, Sargão I chegou lá, conquistou e disse: eu vou mandar agora em tudo. Então essa é uma característica marcante dos acádios, porque eles formaram o primeiro estado centralizado. Ou seja, o poder estava centralizado na mão de um único homem, que foi Sargão I. Okay? Eles dominaram os sumérios, mas absorveram bastante da cultura sumeriana. Outras invasões sobre a área, no instante, outras invenções, corta aí. Outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acádio por volta de 2100 anos antes de Cristo. Eles chegaram, dominaram os sumérios, criaram o primeiro estado centralizado, mas logo foram dominados por outros povos. Como eu falei, a Mesopotâmia é uma região de muitas batalhas, de muitas guerras, porque é um barril de pólvora, prestes a explodir. Todo mundo quer o domínio daquela região. E aí nós chegamos no primeiro Império Babilônico. Por que eu falo primeiro Império Babilônico? Pessoal, porque nós vamos ter dois. O Império Babilônico ele é dividido entre dois pedaços aí. Primeiros são o primeiro Império Babilônico, que nós vamos chamar também de Amoritas. O primeiro Império Babilônico, nós também podemos chamar eles de povo amorita. Vamos lá. A Babilônia se transformou na maior cidade daquele período. Era a capital do império deles, era uma cidade maravilhosa, cheia de grandes obras. E a principal marca do primeiro Império Babilônico foi o rei Hammurabi. O rei Hammurabi é conhecido até hoje, é citado nas nossas aulas de história de maneira muito grande, tem bastante presença, porque foi ele que criou o primeiro conjunto de regras escritas do mundo, que é o famoso Código de Hammurabi. Hammurabi ou Hammurabi, Bruno? Podem chamar do jeito que vocês quiserem. Hammurabi,
Nós não sabemos direitinho como é essa pronúncia, então fiquem à vontade para chamar da maneira como vocês quiserem. Então foi ele que elaborou o primeiro Código de Leis Escritas do mundo. Hoje nós temos livros de lei penal e tudo mais, mas naquele período, como a escrita tinha acabado de surgir, as leis elas eram apenas faladas. Essas leis faladas, no Enem não vai ter lei falada, vai estar lá, lei consuetudinárias. Leis consuetudinárias é a expressão que vocês vão achar lá no Enem para se referir a leis apenas faladas, passadas através da oralidade. O pai ensinava para o filho o que era certo e o que era errado, e esse filho passava para os seus filhos o que era certo e o que era errado, e assim adiante. Só que existiam muitas mentiras. Os ricos se aproveitavam e não tinha nada escrito para provar o que era certo e o que era errado, e muitas vezes acontecia a corrupção e a manipulação dos fatos. Hammurabi, percebendo isso, resolveu escrever todas as leis baseadas na lei de Talião, no princípio de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Você vai pagar pelo crime que cometeu de acordo com o que você fez. Então, você roubou, alguns exemplos, você roubou, você perderá a sua mão. Pesquise melhor na internet. Na internet vocês vão encontrar todos os artigos do Código de Hammurabi. Leiam com atenção, vocês vão perceber o quanto ele era rígido. E vocês vão perceber uma outra característica. O Código de Hammurabi, ele era amigo dos ricos. O Código de Hammurabi, apesar de parecer rígido, muito violento, ele favorecia as classes mais ricas. Então, se um escravo cometesse um crime, ele iria pagar de uma maneira muito mais forte, muito mais violenta do que se um rico cometesse o mesmo crime. Então, quando vocês forem ler todos os artigos do Código de Hammurabi, vocês vão perceber essa desigualdade, essa discrepância na maneira como era pagado essas penas, ok? O império foi aniquilado por volta do século XVI a.C. por diversas invasões. Observe, todos eles são invadidos por outro povo. Isso aqui é algo que sempre vai acontecer. Nós temos um império formado com suas cidades, ele tem um período de esplendor e depois vem um outro povo e invade ele. A Babilônia não é diferente dos outros povos que nós estamos vendo aqui da Mesopotâmia. Olha aqui um exemplo, pessoal. Essa pedra é a pedra real utilizada para ser escrito o Código de Hammurabi. Não tem como nós percebermos, ela está em um museu atualmente, mas vocês olharem aqui em escrita, uniforme, está todos os artigos do Código de Hammurabi, nessa pedra aqui que tem cerca de 3 metros de altura. Aqui no centro, em cima da pedra, nós temos a imagem do deus Marduk entregando as leis para Hammurabi. Essa gravura aqui representa o deus Marduk entregando a Hammurabi todos os códigos dessa lei aqui. A pedra hoje se encontra na Europa em um museu. Agora nós chegamos em um dos povos mais interessantes lá da Mesopotâmia. Eu gosto de começar a falar dos assírios, lembrando a vocês que muitas vezes um povo, de tanto ele apanhar, ele aprende a bater. Os assírios ficavam localizados na parte norte da Mesopotâmia, lá na parte de cima do mapa. Eles eram um povo, pessoal, que viviam sendo atacados por outras nações, por outros povos. Um povo que foi escravizado, massacrado várias e várias vezes por outros povos. E eles resolveram se esconder nas montanhas. De tanto eles apanharem, serem massacrados por outros povos, eles subiram para as montanhas daquela região e passaram anos isolados lá. E nesse período em que eles se isolaram, eles começaram a organizar exércitos, organizar um exército, e eles foram o povo a ter o primeiro exército organizado do mundo, onde as pessoas que tinham lá tinham pessoas próprias só para lutar. Os outros povos tinham agricultores, tinham ferreiros que durante as guerras trocavam seus materiais de utilizar no trabalho e iam para a guerra. Os assírios não, eles tinham pessoas dedicadas somente à guerra. Ok? Então vamos lá. Os assírios anexaram os territórios além do limite da Mesopotâmia. Chegaram até ao Egito. Depois de se organizarem, depois de aprender a bater, eles tiveram grandes conquistas territoriais. Tiveram seu apogeu entre o século 8 e o século 7 a.C.
eram considerados guerreiros ferozes, né? Os assírios impunham a dominação pelo terror. Eles eram conhecidos pelos estupros, por incendiar as cidades, fazer grandes saques. Eles massacravam da maneira mais violenta possível os povos que eles venciam. Só que eles tinham um problema. Eles sabiam guerrear muito bem, eles sabiam bater e massacrar muito bem, mas eles eram um povo que não sabiam governar. Eles tinham um exército organizado, mas na política eles eram um fiasco. Eles tiveram um grande império, depois de ter várias conquistas, mas eles não souberam administrar os povos conquistados dentro desse império, dentro desse território. O que foi que aconteceu? Várias revoltas ao longo de todo o território assírio. Foram tantas revoltas que mesmo com um excelente exército, eles não conseguiram se sustentar. E assim, o império entrou em declínio e caiu. Então, não adiantou nada ter um excelente exército, saber bater, mas não saber governar, serem péssimos na política. Aqui nós chegamos nos caldeus, né? Segundo Império Babilônico. O primeiro, cuidado para não confundir, o primeiro Império Babilônico são os amoritas. O segundo são os caldeus, bastante citados no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Depois dos assírios, eles vão ser os povos que mais se destacaram nessa região aí. Então, vamos lá. Segundo Império Babilônico, os caldeus. Principal marca deles foi o famoso rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, pessoal, ele ficou muito famoso por ele construir uma das obras mais belas que existiu no mundo antigo, que foram os jardins suspensos da Babilônia, né? Algo que ele fez para sua princesa, era um jardim com vários andares. Hoje em dia só existe, infelizmente, só existem as ruínas dele. A capital desse império foi a cidade da Babilônia, que era o centro cultural do mundo naquele período, com suas bibliotecas, com seu esplendor. Até hoje, boa parte dos seus portais ainda estão preservados. Okay? Outra coisa muito marcante na Mesopotâmia, não só nos caldeus, não só no Segundo Império Babilônico, mas em toda a Mesopotâmia, era os zigurates, as construções dos zigurates. Eram construções altas, né, cerca mais de 100 metros de altura, 100, 200 metros de altura, e eles serviam basicamente para observar os astros, porque foi na Mesopotâmia que surgiram o estudo das estrelas, a influência das estrelas na nossa vida, que hoje nós chamamos de astrologia. E foi a astrologia que serviu de base para a atual astronomia. Então eles observavam as estrelas, a lua, para entender como esses astros refletiam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então você que acredita em signo, essa cultura de pesquisar os signos e ver a influência das estrelas na nossa vida surgiu lá na Mesopotâmia há cerca de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E eles faziam isso nos zigurates. Eram parecido com pirâmides, só que no topo tinha um templo onde eles faziam os rituais religiosos, observavam os astros, para entender a relação deles com o dia a dia do povo, e também serviam de depósitos. Então os zigurates eles tinham várias funções, serviam de depósito de alimentos, para observação dos astros e também para fazer os rituais religiosos. Uma coisa marcante também da história de Nabucodonosor, além dessas grandes obras que ele vai fazer, é porque ele escravizou o povo hebreu. E é por isso que ele é tão citado no Antigo Testamento da Bíblia. Ele escravizou o povo hebreu por um período conhecido como o cativeiro da Babilônia. E esse cativeiro irá durar até quando Ciro, o grande, o rei persa, conquista a Babilônia e vai conquistar toda a região e vai libertar os hebreus. Okay? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Aqui nós temos uma gravura que vai mostrar mais ou menos como foram os jardins suspensos da Babilônia. Não se sabe com exatidão, mas de acordo com os relatos da época que hoje nós temos preservado, imagina-se que era dessa maneira aqui, uma construção muito bela. Muito bela. Observe que nessa parte de trás nós temos o que seria o maior zigurate que existiu naquele período, que na Bíblia ele é chamado de Torre de Babel. Muitos já ouviram falar essa expressão.
foi um zigurato gigantesco que teria sido construído naquele período, mas que devido à sua altura ele veio a desabar. Torre de Babel interpretado como um zigurato de 215 metros, o maior zigurato que existiu naquele período. Os principais legados que os babilônicos, os assírios, os sumérios, os acádios deixaram para nós. Os legados que os mesopotâmios, de uma maneira geral, deixaram para a humanidade, nós utilizamos até hoje. Observe aqui, só que nós já temos aqui uma gravura basicamente de como era um zigurate. Aqui embaixo nós temos a imagem real de um zigurate. Esse zigurate aqui, ele fica lá no Iraque. Então, ó, desenvolveram a matemática. Então, você que gosta de matemática tem que agradecer muito aos mesopotâmios. Dividiram um ciclo em 360 graus. Utilizaram a equação de segundo grau. E isso há mais de 2.000 anos atrás, cerca de 3.000 anos atrás. Foram os pais de astrologia, né, que serviu de base para o início da astronomia. Cuidado para não confundir. A astrologia é o estudo religioso dos astros. E a astronomia é o estudo científico dos astros. Foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos. Então, muito do que eles criaram naquele período ainda é utilizado até hoje, 3.000 anos após. Ok? Então, ficamos aqui com o nosso assunto e a nossa aula da Mesopotâmia. Forte abraço, professor Bruno, com vocês.